Iberê, por que as coisas que absorvem água ficam mais escuras quando estão molhadas? Qual que é a lógica, né? Se a água reflete bem a luz, a gente joga água na roupa, fica uma espécie de uma mancha escura. De onde é que vem isso? Essa pergunta chegou tantas vezes que eu vou deixar pro final do vídeo, fechou? Mas olha outra sobre água aqui. Iberê, por que a água tem data de validade? Ela estraga mesmo se nunca abrirem? Pô, na natureza a água não tem data de validade mesmo. Você vai lá na mina, vai saber quantos milhões de anos que aquela água não tá circulando por ali e a gente bebe. A questão é que quando você compra uma água mineral, ela vem numa garrafa. E a garrafa, sim, tem uma data de validade. Qual é a função das nossas digitais? Por que a gente tem aquela texturinha na ponta dos dedos? Já vou avisando que essa é uma questão polêmica, tá? Não tem uma resposta definitiva. Durante muito tempo, vários cientistas acreditavam que isso acontecia porque a impressão digital aumentaria a pega do ser humano, né? Como se fosse um pneu de carro, uma ranhura ali do pneu de carro. Quando tá chovendo, o pneu pega muito melhor no asfalto. Inclusive, a gente já mostrou isso num vídeo do Manual do Mundo, testando carros na chuva a 120 km por hora. Mas depois de fazer várias pesquisas, eles descobriram que não faz diferença não. Aliás, essas ranhuras fazem até diminuir a área de contato que a gente tem com os objetos. Mas outra coisa que se descobriu é que essa texturinha na ponta dos dedos melhora o tato. A gente consegue perceber com mais fineza, com mais precisão, qual é a textura do objeto que a gente está pegando. E isso é muito importante para o ser humano na hora de escolher comida. Porque imagina você lá na floresta, você tem que ser muito bom em saber escolher a comida que está podre, a que não está, que está melada, a que está com uma textura estranha. E se você tiver um ótimo tato, isso vai te ajudar bastante. Pergunta de membro do canal, sempre tem uma pergunta garantida para eles, hein? Iberê, eu sou o Salomão, tenho 10 anos, queria que você mostrasse a minha pergunta. Tô mostrando. Eu sou inscrito e membro do canal e já é a minha terceira tentativa de pergunta, ó. Antes de responder a pergunta, então, uma coisa muito importante aqui no Iberê Responde. Nem sempre eu sei a resposta das perguntas, então às vezes eu pesquiso, não consigo chegar numa resposta e aí eu não vou colocar aqui uma pergunta que não tem resposta. Mas vamos lá para a pergunta do Salomão, que é boa. Se não tem ar no espaço, como é que dá para movimentar o foguete? Pensa comigo, você que está do outro lado. Quando a gente anda, a gente empurra o chão para trás e, como reação, o chão empurra a gente para frente. Mesma coisa no carro, a roda empurra o chão para trás, o chão empurra o carro para frente. No barco também, o hélice empurra a água para trás, a água empurra o barco para frente. No avião também, ele empurra o ar para trás, o ar empurra o avião para frente. Agora, Salomão tá certo, quando a gente tá no espaço, não tem chão, não tem água, não tem ar, não tem nada. Como é que o foguete voa? Ele empurra o próprio gás que ele está soltando. O foguete precisa expulsar a matéria para conseguir voar de um jeito muito parecido com aqueles foguetes de garrafa PET que a gente faz aqui no Manual do Mundo. Então quer dizer que enquanto o foguete está acelerando, ele está expulsando matéria, está expulsando gás ali. É claro que isso gasta muito rápido, então para ser eficiente esse motor, ele precisa jogar essa matéria de um jeito extremamente rápido. E esse é um dos motivos pelos quais é tão difícil fazer um motor de foguete. Iberê, se você escrever uma carta para o seu cachorro, o Poodle não vai ler, nem o vira-lata, mas o Hot vai ler. Iberê, uma coisa que eu sempre fiquei intrigado e não achei uma resposta definitiva é porque quando a gente prende a circulação do sangue de uma parte do corpo, por exemplo, apertando o pulso, as veias saltam e ficam mais aparentes. Não deveria ser o contrário, já que em tese tem menos sangue correndo por ali? Cortei um corpo no meio e aqui a gente tem um esquema, uma simplificação do nosso sistema circulatório, que é o que acontece com o nosso sangue, tá? Então eu vou começar a história por aqui. Lá nos nossos pulmões, o sangue recebe oxigênio. Ele vai transportar esse sangue, que já está rico em oxigênio, até o coração. O coração é uma bomba, ele bombeia o sangue pelo nosso corpo. Então chega no coração e aí ele vai distribuir esse sangue cheio de oxigênio para o resto do corpo. Os caninhos que fazem esse transporte aqui a gente chama de artérias. Isso aqui vai até todos os lugares do nosso corpo. Essas artérias vão se dividindo cada vez mais até ficar bem fininha numa coisa que a gente chama de capilar. São os capilares sanguíneos. São caninhos muito, muito fininhos que conseguem deixar o oxigênio para as células. Então aqui no final, né, desse circuito, o sangue vai deixar o oxigênio e vai pegar o gás carbônico das células. E aí ele faz o caminho da volta. Ele começa a voltar pelas veias, que são outro tipo de caninho, que
que aí vai até o coração bombeia para o pulmão, e lá no pulmão, pela respiração, a gente devolve o gás carbônico e o ciclo começa tudo de novo. É por isso que na respiração a gente consome oxigênio e solta gás carbônico. No nosso corpo, geralmente as artérias, essas que estão levando o sangue rico com oxigênio, elas estão numa parte um pouco mais para dentro, perto dos ossos, enquanto as veias, elas ficam mais perto da pele. Então, quando você aperta seu pulso, por exemplo, você está prendendo muito mais as veias do que as artérias. Então, vamos supor que você amarrou aqui, tá? O sangue continua sendo bombeado normalmente, mas ele não consegue voltar para o coração. O que vai acontecer? Tudo isso aqui vai começar a inchar. É por isso que você vê as suas veias inchadas, porque o sangue está vindo, mas ele não consegue voltar. Então você não está tampando a ida do sangue, você está tampando a volta. Por que a gente consegue soltar ar pela boca, inflando as bochechas, mesmo se a gente esvaziar os nossos pulmões? Tem alguma reserva que não deixa o ar acabar completamente? Acompanho você desde 2015. Obrigado. Uma coisa muito importante. Antes da gente saber por que uma coisa acontece, a gente tem que ver se essa coisa acontece. Então vamos fazer o teste. No caso, não acontece. Você consegue até soltar um arzinho, que eu imagino que tá aí ainda no... que eu imagino que esteja ali ainda nos pulmões, mas chega uma hora que você não consegue mais, e eu não recomendo que você faça isso não, porque dá uma faltinha de ar. Porque o sopro é frio e o bafo é quente. Quando você solta o bafo, você está soltando uma grande quantidade de ar em baixa velocidade. Então a sua boca é quente, o ar sai quentinho dali e chega até a sua mão. Você sente o quentinho do ar chegando ali. No sopro, geralmente a gente quer uma velocidade mais alta do ar que está saindo, então a gente fecha bem a boca e força o ar para ter um jato de ar saindo por ali. É mais ou menos como se no bafo você soltasse um balde de água cheio, devagarinho, e no segundo caso fosse uma mangueira que está soltando água com bastante pressão, mas é um fiozinho pequeno. E aí o sopro perde temperatura por dois problemas. Primeiro, porque a quantidade de ar que você está soltando ali é pequenininha, então o ambiente logo vai influenciar muito naquele sopro. E a segunda coisa é o princípio de Bernoulli, que a gente já mostrou um monte de vezes aqui no Manual do Mundo, que é o seguinte. Quando você tem um fluido, que pode ser um gás ou um líquido, que está em alta velocidade, você cria ali uma região de baixa pressão. Falando assim é meio esquisito de entender, mas olha só esse papel, tá? Eu vou soprar aqui na frente, eu não estou soprando papel. O meu sopro gera uma região de baixa pressão e aí o papel sobe, porque a pressão que está em ambiente ali acaba empurrando o papel para lá. E a mesma coisa vai acontecer com o seu sopro, quando você faz aquele soprinho fininho. O ar que está em volta acaba pegando carona e vai junto, e o ar que está em volta não está quente, o ar que está em volta está a temperatura ambiente. Resumindo, quando você assopra, não é só o ar que está saindo da sua boca que chega até a sua mão. Tem um ar que está em volta ali, que pega carona, que vai também e que acaba fazendo com que o seu sopro seja frio. Iberê, sou seu fã, sou angolano e adoro seus vídeos. É possível criar fogo sem oxigênio? Ou seja, em um espaço sem oxigênio? No vídeo de respostas passado, eu falei que adoro quando alguém de um país lusófono faz alguma pergunta aqui no Manual do Mundo. Angola, no caso, fala português, e eu dei uma lista de países lusófonos e esqueci de falar de Timor-Leste. Então, minhas desculpas pra galera de Timor aí. E a resposta é que sim, dá pra gente fazer fogo num ambiente que não tem oxigênio, desde que no material que a gente tá pegando fogo ali tenha átomos de oxigênio que possam ser fornecidos para o fogo. E é o que acontece geralmente com tudo que explode. Quer dizer, que explode com fogo, porque as coisas podem explodir sem fogo, tipo, sei lá, uma bexiga que explode. A pólvora, por exemplo, quando queima, ela queima tão bem porque ela está usando muito pouco oxigênio do ar. Ela está usando principalmente o oxigênio que está ali nas substâncias que fazem parte dela. Inclusive, a gente já fez uma experiência muito legal no Manual do Mundo, que é soltar fogos de artifício debaixo d'água. E funciona muito bem por causa disso. Não depende do oxigênio do ar. Iberê, por que as imagens que normalmente a gente vê da cidade por satélite não tem nuvens? Será que a gente foi enganado o tempo todo por isso? Primeira coisa muito importante, as imagens que a gente vê no Google Maps, em todos esses mapas online, elas não são em tempo real.
Se a gente visse as imagens em tempo real, a gente ia ver nuvem, ou então a gente ia ver uma imagem de noite, se tivesse noite no lugar que você está vendo. E não é exatamente isso. Se você tiver noite agora que você está assistindo, você abrir o Google Maps, está tudo claro lá. O que a gente vê ali é um retalho, é uma salada de muitas imagens que foram fotografadas ao longo do tempo e que as pessoas que trabalham lá selecionaram as melhores imagens para juntar, para ficar o mais nítido, o mais bonito possível. Iberê, qual a diferença entre rua e alameda? Vocês sabem que as minhas perguntas preferidas são aquelas que são extremamente simples, mas que no fim das contas a gente aprende alguma coisa, e eu fico mais feliz ainda quando eu também aprendo. Eu gostei tanto dessa pergunta que tem um presentinho para quem fez no final. Existe um tipo de árvore que dá nos lugares mais frios, que se chama álamo. É essa árvore que você está vendo aí. É uma árvore bonitona, fica pontuda e tal, que é muito bacana de ser colocada na beira das estradas, nos parques. Por isso, quando tem um lugar que é cercado de álamos, a gente chama de alameda. E aí, por extensão, as pessoas acabam chamando ruas, caminhos que são bem arborizados de alamedas também. Mas a origem da palavra vem do álamo, essa árvore aí. Então, Hélio, você que fez a pergunta, vai ganhar um jogo do Sai Truco de presente. Eu vou entrar em contato aí pelo seu perfil do Instagram, onde você fez a pergunta, e a gente manda pra você, tá? Aliás, como a gente tá perto do Natal, se você tiver que escolher alguns presentes, eu vou pedir para que vocês me deixem sugerir alguma coisa do Manual do Mundo, porque a gente tem várias coisas legais. Esse kit de laboratório, por exemplo, tem 85 experiências para fazer em casa. Se você vê na prateleira outros kits de laboratório, dá uma comparada com o do Manual do Mundo, você vai ver que a gente caprichou bem nesse aqui. Mas também tem os livros, que são 19, muita gente nem sabe que eles existem. Olha só o tamanho da pilha, confesso que eu nunca tinha colocado todos juntos assim. A gente acabou de lançar o Grande Livro de Química, essa coleção do Grande Livro é muito legal, tem o Grande Livro de Matemática, de História, de Ciências. A gente lançou faz pouco tempo também o Guia de Sobrevivência na Natureza do Manual do Mundo, é bem roots. Tem também os 2 Dúvida Cruel, para vocês que estão assistindo o Iberê Responde, são perguntas muito parecidas com as que vocês estão fazendo aqui. Aliás, aparecem muitas perguntas que me fazem que estão respondidas nesses 2 livros aqui. Tem 2 livros de experiência do Manual do Mundo. O nosso primeiro livro foi 50 experimentos para fazer em casa e experimentos ao ar livre com o Manual do Mundo. Tem também um livro de desenho, que não é só para criança, tem desenhos bem elaborados, é muito legal. E aí toda uma coleção infantil do Manual do Mundo, com almanacão, um caderno de atividades do corpo humano e muito mais. Se você quiser saber mais sobre qualquer uma dessas coisas que eu mostrei, tô deixando o link de uma por uma aqui na descrição do vídeo. Você consegue saber preço e tudo mais, fechou? Iberê, me responde essa questão? Sim, tô aqui para isso hoje. Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo, disse Arquimedes. E aí vem a dúvida, qual o tamanho da alavanca seria preciso para que uma pessoa conseguisse levantar o mundo? Para começo de conversa, o que é exatamente uma alavanca, tá? É um objeto rígido que tem um ponto de apoio e que a gente usa esse objeto para movimentar alguma coisa. O grande chance da alavanca é que ela consegue multiplicar a nossa força. Então, se a alavanca está dividida meio a meio em cima do ponto de apoio, a gente tem 1 kg desse lado, se eu colocar 1 kg desse lado, ela entra em equilíbrio. Para eu levantar o objeto, eu precisaria de um pouquinho mais de 1 kg. Agora, o segredo está nisso aqui. Se eu dobrar esse lado, fizer com que esse lado tenha 2 vezes o tamanho desse, eu posso colocar só meio quilo e entre em equilíbrio. Ou, falando de outra forma, eu preciso de metade da força para fazer esse objeto levantar. Não tem nenhuma mágica nisso. O que acontece é que nesse caso aqui, imagina só que esse objeto vai fazer esse caminho, mas eu, na hora de apertar a alavanca, eu vou ter que fazer um caminho que é o dobro maior. Então eu faço um caminho o dobro maior, mas eu coloco metade da força. É essa troca que a gente faz. Então, em teoria, a gente consegue levantar absolutamente qualquer objeto, só depende do tamanho da alavanca. E a dúvida é, que tamanho precisa ter essa alavanca para uma pessoa levantar o planeta Terra? Primeira coisa, esse lado da alavanca, que tamanho que tem que ter, né? O lado que está o planeta. Eu acho que tem que ter mais ou menos o diâmetro do planeta Terra, que é aproximadamente 12 mil quilômetros. Eu vou colocar 12 vezes 10 a terceira. Esse 10 a terceira são 3 zeros, tá? A massa do planeta Terra é 6 vezes 10 elevado a 24, simplificando também, tá? Então é 6 e 24 zeros na frente, quilos. Sou eu que vou estar aqui na outra ponta da alavanca. Eu estou supondo que a força máxima que eu consigo fazer na alavanca é o meu próprio peso, a menos que eu amarrasse meu pé no chão e fosse muito forte, mas enfim, eu tenho mais ou menos 80 quilos para ficar mais magro. O que eu quero descobrir então é esse comprimento aqui. A fórmula da alavanca, a fórmula física da alavanca é bem simples.
esse número multiplicado por esse é igual a esse multiplicado por esse, e aí a gente descobre o x numa equação simples. O resultado disso é 9 vezes 10 elevado a 26, ou 9 seguido de 26 zeros. Eu nem sei falar esse número, mas vamos calcular assim, no universo seria o que mais ou menos? Acho que temos um problema. Existe uma coisa que se chama universo observável, que é o quanto a gente consegue ver do universo aqui do planeta Terra. Considerando que o universo tem 13,8 bilhões de anos, a gente só conseguiria enxergar a uma distância de 13,8 bilhões de anos-luz. Essa esfera virtual que a gente consegue enxergar, ela tem esse tamanho aqui, tá? 9 vezes 10 a 23 quilômetros, 9 seguido de 23 zeros. Só que a minha alavanca tem que ter 9 vezes 10 a 26, é 1000 vezes maior que isso. Ou seja, a alavanca tinha que ser 1000 vezes o tamanho do universo observável. Ou o planeta Terra é muito grande, ou eu sou muito fraco. Se a parafina da vela é o combustível dela, e quando a vela acaba, gera parafina derretida, que dá para reutilizar e fazer uma outra vela, a parafina é quase infinita? Certamente que não, mas quantas vezes ela pode ser reutilizada? Me parece um grande desperdício usar a vela apenas uma vez. Vocês lembram que eu falei que antes da gente entender por que alguma coisa acontece, a gente tem que ver se acontece. Então a gente pegou um castiçal, uma vela, pesou os dois e tacou fogo na vela. Esse time-lapse que você está vendo é da vela sendo consumida. Vendo a imagem, você vê que boa parte da parafina foi embora. Para onde é que foi essa parafina? Se a gente conseguisse olhar num supermicroscópio, a parafina é formada por carbono e hidrogênio, por isso a gente diz que ela é um hidrocarboneto. Aliás, no Iberê Responde passado, eu falei que hidrocarboneto era carbono e oxigênio porque estava meio louquinho, mas enfim, é carbono e hidrogênio. Na hora em que você reage a parafina com oxigênio no fogo, o resultado vai ser gás carbônico e vapor de água. Então aqui a gente tem uma coisa sólida que reage com um gás e vira tudo gás e vai embora. Pode parecer bem estranho eu falar que está saindo água do fogo, mas eu vou provar isso para você na prática usando uma espada. Olha só, coloco a espada no fogo, o vapor condensa e olha só, parece que eu soltei um bafo na espada. Mas e aquela vela que a gente colocou lá no time-lapse? O que sobrou dela? Sobrou uma camadinha bem fininha de parafina que não conseguiu queimar. Vamos pesar esse negócio agora para ver quanto exatamente foi. A vela que eu coloquei tinha 10 gramas,07. O que sobrou no final aqui foi 0,2 grama. 98% da vela virou gás carbônico e água, foi embora. Isso aqui só não queimou porque provavelmente no final o pavio caiu de lado e a vela apagou. Então para a gente conseguir montar uma vela a partir desse restinho que tem aqui, a gente precisaria queimar 50 para voltar a ter uma. Pois é, eu sempre falo, energia infinita não existe. Iberê, se a gente juntasse todas as bactérias microscópicas do mundo em um só lugar, tipo em cima de uma mesa, por exemplo, daria para ver alguma coisa? Ficaria tipo aquela montanha de mosquito que você fez? Montanha de mosquito? Você não faz ideia do tamanho dessa montanha. Olha só, dados de um estudo recente publicado na revista Nature. Uma pessoa média, um homem médio de 70 quilos, tem mais ou menos 30 trilhões de células humanas e 39 trilhões de bactérias. Ou seja, tem mais bactéria em você do que suas próprias células. Mas as bactérias são pequenas. Se você juntasse as suas próprias bactérias e colocasse na mesa, que segundo os dados do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, daria 200 gramas de bactérias. Mas tem um estudo sim dizendo qual seria a massa de todas as bactérias do mundo. Essa massa aqui está em gigatoneladas de carbono, então está contando só o carbono que tem nas bactérias, porque é um jeito fácil de comparar com outros seres vivos, tipo com os vegetais. E no mundo a gente tem aqui 70 gigatoneladas de carbono de bactéria. 1 gigatonelada é 1 bilhão de toneladas. Esse número não dá nem para imaginar. Então só para a gente ter uma ideia, o Titanic pesava 53 mil toneladas. Quantos Titanics vai dar isso aqui? Peraí. Olha só, se a gente juntasse só o carbono de todas as bactérias do mundo, a gente teria 1.320.754 Titanics de bactérias. Acho que dá uma coisinha um pouco maior do que aquela montanha de pernilongo, hein? Iberê, acompanha o Manual do Mundo desde quando você fez o vídeo do barquinho Pop Pop.
Tenho certeza que é uma daquelas pessoas que já tá barbudo e fala que acompanha o Manual do Mundo desde criança, que é uma coisa que me faz me sentir muito velho, mas muito feliz também. Me tira uma dúvida que eu não consigo entender, porque na hora de chamar o elevador tem 2 botões. Se tanto faz qual você aperta, o elevador vem do mesmo jeito. Não é mais fácil ter um botão só? Vamos imaginar uma situação aqui, um prédio de 12 andares, o elevador só tem um botão. Você está no 11º e você quer subir para o 12º, quer subir um andar só. Só que no 12º, uma pessoa acabou de entrar no elevador e apertou o botão térreo. Quer dizer que o elevador vai levar essa pessoa até o térreo. Mas você, enquanto o elevador estava descendo ali, estava descendo para o seu andar, você apertou aquele único botão que existe. O que vai acontecer? O elevador vai chegar no seu andar e vai abrir a porta. Você vai entrar no elevador, quando você entra lá, você percebe que o térreo está aceso. No fim das contas, o elevador vai descer com você e com essa pessoa até o térreo, essa pessoa vai sair no térreo e depois o elevador vai subir até lá em cima de novo. Contando com a descida e com a subida, você viajou mais de 20 andares à toa. Isso não é um problema para o seu tempo exatamente, mas é um problema para o gasto de energia, porque o elevador teve que carregar você à toa. Também é um problema para a lotação do elevador, porque outras pessoas de repente também poderiam querer descer, mas você estava lá ocupando espaço. Num elevador com 2 botões, isso não ia acontecer, porque você ia apertar o botão para cima, o elevador ia te ignorar, porque ele está descendo. Então ele ia descer até lá, ia subir vazio, sem gastar um monte de energia que estava te carregando, e ele só ia parar quando chegasse no seu andar subindo. E aí você ia só subir um andar. E vale a pena lembrar que eu estou dando um exemplo bem simplesinho aqui de um elevador com 12 andares, tá? Aqui, às vezes em São Paulo, a gente entra num prédio que tem 30 andares, tem 8 elevadores, e aí geralmente você não coloca nem subida e descida, você coloca o andar que você vai, e aí sim os elevadores fazem um cálculo lá para ver qual que é melhor você pegar. Oi, Iberê, gostaria de saber, se a Lua dá uma volta na Terra em 28 dias, por que a gente vê a Lua quase todo dia? Quando eu estava na 5ª série, eu tive a primeira aula na escola em que teve um pouquinho de astronomia, e eu não entendia por que a astronomia era ensinada em ciências e não em geografia. Afinal de contas, sei lá, né? A gente aprende sobre a nossa cidade, sobre o estado, sobre o país, sobre o continente, sobre o mundo. O próximo passo na geografia seria a gente aprender onde fica o Sol, onde fica a Lua, onde estão as coisas ali no sistema solar. E aí eu descobri que a astronomia é uma matéria muito mais da física do que da geografia. E faz todo sentido, porque quando a gente estuda a nossa cidade, o nosso país, o continente, são coisas que estão imóveis ali, paradas no lugar, né? E se mexem ao longo de bilhões de anos. Na astronomia, não. Essa pergunta mesmo que você fez tem tudo a ver com o movimento de 2 astros ao mesmo tempo. E aí tem tudo a ver com física. Imagina que você esteja fazendo essa pergunta daqui do Brasil, tá? E a Lua está aqui girando em volta da Terra. Ela vai demorar 28 dias para fazer essa volta completa. Quer dizer, então, sei lá, quando ela estiver no dia 7, por exemplo, ela já está atrás do Brasil e você não enxergaria mais a Lua. Só tem um detalhe que talvez você tenha esquecido nessa história aí. O planeta Terra dá uma volta nele mesmo a cada 24 horas. Então quer dizer que enquanto a Lua deu uma volta, a Terra deu 28. Então não importa a posição que a Lua tá, em algum momento do dia você vai ter vista para ela. Talvez você não veja, porque tá de dia, e aí é muita luz, você não consegue enxergar a Lua, mas ela vai estar ali. Iberê, se a gente cavasse um buraco que atravessa o mundo e pulasse dentro, a gente ia cair ou subir? Essa pergunta eu acho que eu já respondi umas 3 vezes aqui no Iberê Responde, mas vamos mais uma vez. Então vamos supor que você fez um furo atravessando todo o planeta Terra, você furou aqui no Brasil, saiu lá no Japão, e conseguiu 2 coisas muito difíceis. Primeiro, um isolamento térmico perfeito. Você consegue passar pelo centro do planeta sem virar um churrasquinho. E segundo, tirar absolutamente todo o ar daqui de dentro, de forma que esse túnel ficasse com um vácuo perfeito, que quando você se jogasse lá não tivesse nenhuma resistência do ar. Você vai pular nesse buraco e a gravidade vai te acelerar cada vez mais. Você vai acelerando, vai acelerando, vai acelerando, vai chegando numa velocidade absurda. Quando você atingir o centro exato da Terra, a gravidade vai parar. Não tem gravidade da Terra nesse ponto, ou melhor, tem muita gravidade na Terra desse ponto, mas ela está em equilíbrio, ela está te puxando para todos os lados. Então aqui você vai atingir sua velocidade máxima. Quando você passar desse ponto, você vai começar a desacelerar. Desacelerar, 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 sua velocidade vai caindo cada vez mais, até quando você chegar aqui no Japão, você dá um pulinho para fora do buraco, praticamente sem velocidade nenhuma. Da hora pra caramba, vamos combinar. Agora vamos fazer a mesma simulação, só que dessa vez você não conseguiu tirar o ar de lá de dentro.
você pula no buraco e numa distância muito curta, assim, questão de centenas de metros, acho que não chega nem 1 quilômetro, você já chega na velocidade terminal. Significa que a resistência do ar é tão grande que você não consegue mais acelerar, você desce em velocidade constante. E aí, é um caminho muito longo. Porque só daqui até aqui tem 6.000 e tantos quilômetros, mais 6.000 e tantos do centro até o final. Só que dessa vez você não vai chegar no final. A sua velocidade é extremamente baixa. Então quando você passar pelo núcleo da Terra e começar a ter gravidade ao contrário, te puxando de volta, você vai fazer tchoin, e ficar preso no centro da Terra. Por que o Rio de Janeiro se chama Rio de Janeiro? E por que carioca não é peixe? Afinal de contas, vive no Rio de Janeiro, né? Essa explicação eu peguei de um videozinho do professor Vitor Soares. Ele tem um podcast muito legal que chama História em Meia Hora e é um dos podcasts que eu mais gosto de ouvir, tá? Se tiverem a oportunidade, deem uma passadinha lá. A história oficial que é contada diz que quando os portugueses chegaram no Rio de Janeiro pela primeira vez, foi no dia 1º de janeiro de 1501. No momento em que eles entraram na Baía de Guanabara, imaginaram que estavam na foz de um rio. E aí, como era 1º de janeiro, Rio de Janeiro. Essa história é meio esquisita, porque esses portugueses tinham atravessado o Oceano Atlântico em 1501, eles entendiam muito de navegação para saber que uma baía é diferente de um rio. Então, sei lá. Mas por que carioca não chama peixe, né? Quem deu esse nome foram os indígenas. Então, Caraíba quer dizer homem branco e Oca é a casa. Então, carioca é casa do homem branco, que é o jeito que eles chamavam o Rio de Janeiro. Só que carioca é quem nasce na cidade do Rio de Janeiro. Quem nasce no estado do Rio de Janeiro é fluminense. Flumen vem do latim e significa rio. É por isso que você fala, por exemplo, que alguma coisa é fluvial, né? O transporte fluvial é o transporte que é feito nos rios. E fluminense é alguém que é do rio, que de repente pode ser um peixe ou uma pessoa que nasceu no estado do Rio de Janeiro. E verê, por que no espaço é frio e na Terra é quente se ambos são iluminados pelo Sol? Quem falou que no espaço é frio, hein? Aqui na Terra a gente está cercado de materiais que conservam calor, principalmente a água e o chão. Então, quando o Sol começa a bater aqui no nosso planeta, ele vai esquentando os rios, os mares, todas as montanhas, e de noite essa temperatura se mantém durante muito tempo. Inclusive uma coisa muito interessante é que o horário mais frio do dia não é no meio da noite, na meia-noite, é às 5 da manhã, que é o horário em que a Terra ficou sem sol por mais tempo. Então, quando o sol se põe, as coisas vão esfriando. Às 5 da manhã estão bem frias, aí às 6 o sol volta e começa a esquentar. Se você estiver no espaço, não tem nem atmosfera para conservar o calor. Então esse fenômeno vai ser extremo. O que eu quero dizer com isso exatamente? Vamos tomar por base a Estação Espacial Internacional. Quando ela está no Sol, ela está a 120 graus Celsius. O Sol chega e praticamente torra a estação, eles têm que ter um sistema muito bom para esse calor não chegar lá dentro. Só que quando ela dá a volta na Terra e se esconde do Sol, chega a menos 160 graus Celsius. Então o espaço pode ser tanto extremamente quente quanto extremamente frio. E Berê, por acaso você vai fazer alguma embarcação nova ou quebrar outro recorde no ano que vem? Tentativa de recorde, que a gente está construindo aqui a maior torre de palitos do mundo, vai ser o primeiro vídeo de 2024, hein? Eu sei que com isso eu tô quebrando aquela tradição de todo começo de ano a gente fazer um barco no Manual do Mundo, mas é que, gente, a gente já fez barco, já fez submarino, já fez um monte de coisas que navegam na água e tem uma hora que a gente tem que se mover, né? Andar pra frente. Então a gente continua achando que o primeiro vídeo do ano é muito especial, a gente continua com a tradição de fazer um baita de um vídeo detonador no começo do ano, mas dessa vez, em vez de fazer um barco, a gente vai tentar quebrar um recorde mundial. E sim, em 2024 a gente quer fazer um veículo muito louco, que é uma espécie de aranha-robô gigante daquela que a gente já fez com palito de sorvete no Manual do Mundo, mas dessa vez para poder subir nela e andar para valer. Mas vamos para a nossa pergunta de ouro, a pergunta número 1 do pódio, porque eu sempre faço uma pesquisa antes para saber qual é a pergunta que a galera mais gosta e essa aqui foi a vencedora. Por que que as coisas molhadas ficam mais escuras, afinal de contas? Por uma questão simples. A água deixa a roupa mais transparente. Se você já se molhou com uma roupa branca, você deve ter percebido que tudo que está embaixo da roupa aparece, porque a camiseta fica muito transparente e fica mais escura também. O que acontece é o seguinte, numa roupa sequinha como a minha,
a luz chega, ela bate nos fiozinhos bem pequenininhos lá na trama do tecido e já volta. Você já consegue enxergar imediatamente a cor que tem aquela roupa. O algodão é completamente opaco. Se você encharcar de água essa trama de tecido, a luz, em vez de bater e já voltar, ela vai entrar um pouco, ela vai conseguir varar um pouco do tecido por causa da água, que na água a luz consegue ir mais reta, ela não vai se espalhar para tudo quanto é lado. Resumindo, no fim das contas, no tecido molhado, a luz tem mais facilidade de entrar, de passar o tecido, e é claro que a gente vai perder um pouco de luz nesse processo, porque daí ela vai ter mais dificuldade de sair. E a consequência disso, para quem está olhando, é ver um tecido mais escuro. Queridos, como sempre, perguntas brilhantes que me deixam muito orgulhoso das pessoas que assistem Manual do Mundo. Vejo vocês em 2024. Abraço!